Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo desse capítulo, onde a gente está trazendo projetos reais de empresas reais. E nesse caso aqui, a gente vai trazer um projeto na prática de um processo seletivo para a contratação de um profissional de dados para trabalhar na Uber. E a gente vai utilizar os dados fornecidos nesse projeto para poder vocês conseguirem colocar em prática e ter não só a capacidade de resolver um problema num processo seletivo utilizando dados reais, mas também conseguirem exercitar aquilo que vocês já aprenderam nos módulos do curso de formação de analista de dados. Então, você fazendo todo o processo de formação, aprendendo sobre SQL e Python, que é o que a gente vai utilizar nesse projeto de dados aqui, você vai estar apto para poder realizar, junto comigo, esses processos seletivos e a resolução de problemas. Tudo que a gente vai trazer aqui, tudo que eu vou apresentar para vocês, é exatamente o dia a dia de um profissional de dados, utilizando respostas para perguntas reais de problemas de negócios. Então fica comigo aqui até o final desse módulo, execute tudo muito bem em paralelo à explicação que eu vou passar para vocês, e o objetivo é que vocês estejam aptos a resolver perguntas similares no dia a dia, quando vocês ingressarem ali como analista de dados dentro de uma empresa. Já no próximo vídeo a gente já vai começar com um contexto do projeto, da necessidade do negócio, explicar um pouquinho mais sobre a base de dados, para depois a gente começar ali a desenvolver. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do curso, do projeto de dados da Uber. A gente vai criar um novo notebook para poder fazer a interpretação da demanda que nós estamos recebendo e vamos executar aqui na prática também a resolução, tá? Então eu vou criar aqui um novo notebook. Esse notebook, qual é, primeiro aqui dando um contexto do que é a demanda, que tipo de demanda que nós temos, que tipo de dados que a gente vai conseguir trabalhar. A gente vai deixar disponível aqui embaixo desse vídeo a base de dados para vocês conseguirem fazer a importação, mas eu vou dar uma breve descrição primeiro aqui, vamos colocar aqui as perguntas de negócio para depois a gente começar o desenvolvimento. Esse projeto ele visa você conseguir, através dos dados, monitorar e mensurar a oferta e demanda por aplicativo em uma determinada região. Então a gente vai utilizar os dados para poder saber como que está a busca pelos motoristas, as aquisições de motoristas, tem muita gente não encontrando motorista, coisas desse tipo. Coisas que são utilizadas no dia a dia de quem trabalha na Uber, de fato, tá? Com análise de dados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é renomear aqui o nosso projeto. Eu vou colocar aqui o nome Uber Insights de dados de oferta e demanda da cidade, tá? Então, a gente pegou aqui alguns dados de uma cidade, a base vai estar disponível aqui embaixo, como eu falei, a gente vai utilizar isso para poder responder as perguntas de negócio. E quais perguntas de negócio são essas? Já deixei separado aqui as perguntas de negócio. Antes da gente entrar nas perguntas de negócio, eu vou só adicionar aqui um textinho. Lembrando que vocês podem baixar esse notebook, ele também vai estar disponível aqui, para que você consiga copiar o texto, não ter que digitar e gastar tempo só na digitação do código, tá? Então, eu vou criar aqui um textinho, já deixei o textinho pronto. O título, Insight de dados de oferta e demanda da cidade. Importante colocar também, eu vou colocar aqui um outro texto que eu deixei pronto, que é importante colocar que esse projeto ele foi utilizado dados de uma tarefa para levar para casa, Quando você faz um processo seletivo, o recrutador passa o case, para ser resolvido, você leva para casa para poder desenvolver e entregar ali num prazo combinado, tá? Então, isso aqui são dados reais. E aí, a necessidade do negócio também, que eu vou especificar aqui para a gente conseguir começar a trabalhar, tá? Contexto e necessidade do negócio. São 11 perguntas de negócio, tá? Então, aqui, utilizando o dataset que eu vou fornecer para vocês, a gente precisa responder as seguintes perguntas de negócio, tá? A primeira pergunta: qual a data teve as viagens mais completas durante o período de 2 semanas, tá? A gente precisa saber quantas viagens completas aconteceram em 2 semanas. Qual foi o maior número de viagens concluídas em um período de 24 horas? Qual foi a hora do dia que teve mais pedidos durante um período de 2 semanas? E a base tem 2 semanas, a gente vai falar sobre isso. Que percentuais? É referente a todos que não viram nenhum carro durante o período de 2 semanas. Ocorreram no fim de semana, tá? Então a gente vai pegar de sexta a domingo
e a gente vai entender qual o percentual de pessoas que não conseguiram enxergar nenhum carro disponível para ela naquele momento. Qual a proporção média também, qual a média ponderada, né, de viagens concluídas por motorista durante o período de 2 semanas. E aí aqui uma dica, tá? A média ponderada, para quem não sabe, é uma média que você consegue tirar ali os outliers, tá? E aqui a média ponderada ela vai ser feita. Significa que a resposta deve levar em conta o volume total da viagem em cada hora para determinar o número mais preciso em todo o período. Então vamos calcular a média por hora para depois conseguir saber qual é a média do período. A gente vai ver isso aqui na prática. Ao elaborar o cronograma do motorista, né, em termos de turno de 8 horas, quando são as 8 horas consecutivas mais ocupadas num período de 2 semanas. Então, quais são as 8 horas mais ocupadas? Levando em consideração que cada motorista ele trabalha em torno de 8 horas e o horário ele é flexível, né? Cada motorista faz o seu. A gente vai entender quais são as 8 horas mais ocupadas, onde a gente tem mais motoristas trabalhando, tá? Então a gente vai supor que o motorista trabalhe no mesmo turno todos os dias também, tá? Porque isso também vai estar classificado dessa forma na base. Uma pergunta de verdadeiro ou falso também, tá? Minha pergunta 7. Verdadeiro ou falso? A oferta de motorista sempre aumenta quando a demanda também para aquele motorista no período de 2 semanas ela acontece. A gente vai utilizar a visualização de dados, também está aqui a dica, utilizar a visualização de dados para saber se um tem relação com o outro. 8. Em qual período de 72 horas a proporção de pessoas que não viram nenhum carro disponível está associado a pessoas que abriram o aplicativo mais alta, tá? Então a gente vai pegar assim, 72 horas, a proporção de quem abriu o aplicativo versus quem não encontrou nenhum carro, quase 72 horas que isso mais aconteceu. Qual o problema? Esse problema ficou mais evidente em que momento? Quando que aconteceu isso? Tá? Durante essa pergunta, a gente vai contextualizar certinho ali. Se você ficou com alguma dúvida, não se preocupe. 9. Se você pudesse adicionar 5 motoristas a qualquer hora de cada dia durante o período de 2 semanas, qual a hora que você deveria adicionar? E aí a gente vai utilizar o dado para poder saber por quê. Por que a gente adicionaria nesse horário? E a pergunta número 10 é verdadeiro ou falso também. Há 2 semanas de dados nessa análise. Para a gente olhar, tem 2 semanas completas nessa análise, nessa base? A gente precisa considerar isso também. E, por fim, para poder a gente fechar, olhando os dados de todas as semanas, de todas as 2 semanas, já está até respondendo um pouquinho da 10, mas a gente vai ver isso na prática, no código, né? Qual horário pode fazer mais sentido considerar ali um verdadeiro dia útil, tá? Ou seja, tá? Quando a oferta e a demanda estão nos seus mínimos naturais, quando que a gente tem menos oferta e menos demanda, quando que a gente considera ali que é um dia útil de fato, né? Visualizar esses dados também vai te trazer uma resposta. A gente vai ver isso na prática. Então, esse aqui é o nosso problema, nossa problemática, e é nela que a gente vai trabalhar agora com Python para poder responder essas perguntas. Lembrando que a única coisa que muda disso para um dia a dia de um analista de dados é que, no caso dessas perguntas de negócio, você consegue tirar a dúvida com quem te trouxe essas perguntas, para poder tentar contextualizar e dizer por que tu está perguntando aquilo, ou o que significa isso, eu não entendi. A única diferença é essa e, obviamente, também a base de dados. A gente vai usar aqui um arquivo CSV. Dentro de uma empresa, você já vai ter um banco de dados que você vai puxar de lá. Mas é exatamente a mesma coisa. Então, sabendo fazer isso aqui, vocês estão prontos para poder atuar no mercado. Porque vocês vão estar fazendo a função de um analista de dados com uma problemática real. Tá bom? Então, espero vocês aqui no próximo vídeo para a gente começar com a mão na massa e desenvolver o nosso projeto. E agora que vocês entenderam o contexto, eu preciso mostrar para vocês que tipo de base nós temos antes da gente começar a desenvolver o nosso projeto. Então, também deixei aqui um textinho pronto, tá? Vou criar aqui um título com a descrição de dados. Vou colocar aqui também, né, para responder essas perguntas. Aqui mais um texto. Para responder essas perguntas, a gente vai utilizar o data frame, que aqui eu vou adicionar aqui também a imagem, só de exemplo para vocês entenderem como é que está o data frame aqui, tá? Então, vou carregar aqui uma imagem, essa imagem aqui. Não repare o nome da imagem, né? Porque ela está grande, porque eu estou trazendo da minha máquina local, tá? Então, na máquina local de vocês ali, quando vocês baixarem no notebook também, vocês podem baixar essa imagem, se for o caso, tá? Mas não é obrigatório. E por fim, embaixo da imagem, vou colocar aqui esse outro textinho que eu deixei também pronto.
com as explicações do que significa a base de dados, tá? No dia a dia do profissional de dados, essas explicações do que significa as colunas, quem vai te dar vai ser os seus pares, vai ser pessoas de outras áreas, se você não conhecer a tabela. Se você já tiver trabalhado com aquela tabela algumas vezes, essa etapa não vai ser necessária, tá? Então, para responder aqui a pergunta, a gente tem um dataset chamado dataset underline 1, que está aqui embaixo desse vídeo para vocês baixarem. E a gente tem aqui algumas colunas com a data, e aqui tem a explicação, tá? O que significa? Durante a hora iniciada, que foi 16 horas, essa aqui é a hora que foi iniciada, lembrando que a base aqui, ela é no período de 1 hora, então ela começou às 16, então é de 16 até 17. Então, tá? Essa aqui é a base que foi analisada. Nesse período, do dia 16 e 17, do dia 10/9, a gente tem uma coluna chamada eyeballs. Nunca é recomendado você alterar o nome da coluna, então, principalmente quando você for trabalhar no dia a dia, o nome das colunas vão estar escrito em inglês, então a gente não vai alterar, vai utilizar o mesmo nome das colunas que foram disponibilizadas para a gente aqui através dessa base, tá? Lembrando que o Uber é uma empresa internacional, né, americana, e a gente precisa utilizar também os padrões de lá, a gente nunca vai mudar a origem do dado. A gente pode criar um data frame e botar o nosso nome, sem nenhum problema, mas as colunas da tabela a gente não pode mudar. E aqui, esse eyeballs significa pessoas que abriram o aplicativo, então gravem isso. O 2 é pessoas que não viram nenhum carro, então só essa coluna aqui, ó, zeros, são pessoas que não viram nenhum carro. Depois aqui, ó, 4 deles solicitaram um carro, então são os requests, tá? Das 4 solicitações, apenas 3 viagens foram completas realmente, então completed trips são as corridas que foram concluídas, tá? E por fim, durante esse tempo, 6 motoristas logaram, então foram 3 corridas completas com 6 motoristas únicos, tá? Então aqui não tem duplicidade. Se o mesmo motorista logar 2 vezes no aplicativo, só vai contabilizar uma vez. Então aqui motoristas únicos. Então essas são as nossas informações. Pessoas que abriram o aplicativo, pessoas que não encontraram nenhum carro, pessoas que completaram uma corrida, pessoas que solicitaram algum carro, tá? E, por fim, quantos motoristas estiveram naquela hora ali, tá? Então, isso de 16 horas até as 17 horas, tá? 4 da tarde até as 5 da tarde. A base vai estar por hora e a gente também tem a data aqui. Então, para cada hora, a gente vai ter ali uma linha, vão ser 24 linhas para cada data, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido a problemática, entendido um pouco da base também. E no próximo vídeo a gente vai ver como fazer o projeto, a parte de desenvolvimento. A gente vai começar já no próximo vídeo e explicando ali o passo a passo para a gente responder todas essas perguntas de negócio. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do projeto de dados da Uber, que a gente está resolvendo, um projeto de dados com uma problemática real. E eu vou adicionar aqui um título para a gente começar o nosso projeto, tá? Então, eu vou botar aqui pergunta 1. Antes de pergunta 1, eu vou colocar aqui também o título do nosso projeto. Então, aqui, ó, início do nosso projeto. Não o título, mas o título que começa o desenvolvimento do projeto. E a primeira etapa que a gente precisa fazer, né, em qualquer projeto é fazer a leitura dos dados, tá? Então, como vou ter aqui um jogo da velha, eu vou criar aqui 2 jogos da velha para a gente colocar aqui a exploração de dados, que é a primeira etapa de qualquer projeto. A gente vai pegar aqui e vai ler esse data frame para a gente conseguir depois responder as perguntas. Antes de responder a primeira pergunta, a gente vai fazer aqui a exploração dos dados, vai olhar ali os dados ou fazer talvez uma tratativa, alguma coisa nesse sentido, para a gente dar andamento ali nas respostas de perguntas de negócio. Para isso eu vou comentar também, né, todo esse passo a passo. Então, vou criar aqui um textinho, já deixei aqui também pronto, lendo o conjunto de dados, nosso dataset, e observando as colunas com a visão geral. Então, vou subir aqui o arquivo, né, o arquivo não está disponível. Lembrando que você abrindo isso aqui mais de um dia, você vai ter que recarregar esse arquivo, porque ele não fica armazenado. Então, vamos lá. Está aqui o dataset underline 1. Vou subir esse arquivo em CSV. Tá aqui, ó, dataset underline 1. E a gente viu que lá no nosso curso, né, nos cursos de Python, de tratamento de dados com pandas, que a gente faz a importação utilizando o import pandas SPD, tá, o padrão.
Não vou entrar muito em detalhe, como eu falei, vocês viram isso lá no outro curso. A ideia é que vocês façam um curso de análise e tratamento de dados com pandas antes de fazer esse projeto. A gente também vai importar o NumPy, esse NP, que é uma outra biblioteca para a gente fazer algumas contas mais rápido, usar algumas funções específicas. E agora a gente vai começar aqui a nossa leitura. Então, vou botar aqui comando, lendo o dataset, essa base. df igual a pd.read csv. A gente viu isso também na importação, né? Vou botar aqui entre aspas simples, dataset_1.csv e o nosso separador, tá? CEP, separador, entre aspas, vírgula. Esqueci de colocar aqui o ponto. O CEP aqui, ele não é obrigatório, porque como está em CSV e vírgula, não é obrigatório a gente especificar, tá? Então, eu vou até deixar sem aqui. Dado isso, a gente vai botar aqui embaixo o nosso data frame e vamos ver se funcionou a importação. Então, funcionou. Aqui data, tem aqui algumas datas, tem algumas nulas, tem aqui a hora, colunas que eu expliquei ali, né? O eyeball, 0, corridas completas, requisições, motoristas únicos. A gente tem essa base aqui de amostra, a gente também sempre traz aqui um head, só para poder a gente pegar ali o top 10 da base, tá? Um top 10 da base está aqui dessa forma. Nesse caso aqui, o dataframe pequeno, a gente consegue ver todas as colunas, mas se fosse um dataframe muito grande, é importante você usar esse comandinho aqui, df.columns, para a gente conseguir ver que colunas estão disponíveis dentro da nossa base, tá? Aqui estão todas elas. E aqui, obviamente, com o seu devido index, tá? Então, todas elas estão associadas ao index. Então, vamos lá responder a primeira pergunta. Primeira pergunta eu já copiei aqui, coloquei aqui. Qual data teve as viagens mais completas durante o período de 2 semanas? Vamos responder essa pergunta. Como a gente está vendo aqui, tem muitos dados em branco e a gente vai utilizar uma técnica de classificação de dados em branco, que vai ser o fill NA, tá? E a gente vai preencher fill de preencher, NA de nulo. A gente vai preencher esses dados com a seguinte regra: preencha as datas com a mesma data da última linha anterior. Então, por exemplo, está ordenado ali a base. Se tiver preenchido a data número o dia 1 e tiver nulo, aí depois tiver o número 2, esse nulo ele vai ser preenchido com a data do dia 1. E a mesma coisa, o dia 2, se tiver algum buraco nesse meio, ele vai preencher sempre com a data anterior. Para a gente fazer isso, a gente vai usar a função df igual a df no nosso data frame, ponto fillNA, como eu falei para vocês, e o method igual, vamos abrir aqui aspas simples, fill, com 2 Fs, tá? Depois a gente vai dar um enter e vai ver aqui se as datas foram ajustadas. Reparem que agora aqui, ó, não está vindo nulo como está sendo feito aqui dessa forma. Num banco de dados estruturado, já passado pela área de engenharia, geralmente esse problema não acontece, mas você, num processo seletivo, numa resolução de case, você precisa fazer essa tratativa e não simplesmente apagar os dados que estão com data em branco, tá? Você pode adotar esse critério, ver se faz sentido e explicar isso também no seu racional. Então, como eu tenho que explicar, eu vou adicionar aqui um comentário preenchendo datas em branco com a última data disponível. Agora, como a gente precisa saber qual a data teve as viagens mais completas durante o período de 2 semanas, a gente vai criar aqui um data frame chamado data frame AGG de agregar, vamos agregar isso por data, a gente vai consolidar isso por data. Então vai ser data frame underline AGG de agregação, de aggregate, né? Dentro do Python a gente usa essa função, e date de data. Como eu botei aggregate em inglês, eu vou deixar o date também em inglês. E aí a gente vai botar o df.groupby. A gente viu isso também, né? Para poder agrupar, a gente usa essa função. E a gente vai usar aqui a coluna date, que é essa daqui, para a gente fazer esse agrupamento. E como que a gente quer fazer? A gente quer agrupar todos os dados, todas as colunas. Então a gente vai somar, vai somar todas as colunas. E além disso, a gente vai resetar o index. Reset underline index. Por que reset underline index? Porque aqui eu vou ter uma linha para cada hora. A gente vai transformar isso por data. Quando eu transformo isso por data, eu vou somar essas 24 horas. Eu vou
ter que refazer o index, né? Porque eu vou ter menos linhas. Agora a gente vai usar aqui uma função para poder retornar o número de linhas de forma decrescente dentro do nosso pandas. Então eu vou usar o mesmo df que nós criamos aqui embaixo, tá? Vai ser o df aggregate ponto nlargest. nlargest, abre parênteses, 1, e vou escolher qual é a coluna, vírgula, vou escolher qual é a coluna que eu quero ordenar, tá? Então, vou botar aqui, ó, complete trips. Por quê? Porque eu estou perguntando aqui qual a data teve as viagens mais completas. Viagens mais completas, essa coluna aqui de complete trips. Então, fazendo isso, eu vou rodar aqui para a gente ver qual é a data. Então, eu vou pegar aqui. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah, eu tentei, ele deu erro aqui porque ele não achou completed trips. O que eu acho? Provavelmente isso aqui deve estar com algum espaço. Então, vou dar aqui um espaço. Vou tentar novamente. Pronto, agora sim. Então, a coluna completed trips ela tem um espaço aqui, ó. Ó, se eu botar para cá, eu consigo ver esse espaço. Vamos ver se a request tem. Request não tem. E unique drivers não tem. Ó. Quando eu chego para o lado, ele já seleciona tudo. Na completed trips, eu chego para o lado, ó, ele não seleciona as linhas de baixo. É uma coisa. Ó, nas zeros, isso aqui também não tem. Tá? No local time. No local time também tem. Então, dei aqui um espaço e rodei. Então, no dia 22 de setembro de 2012, foi quando a gente teve aqui mais viagens completas durante essas últimas 2 semanas que a gente tem de base, tá? Então, foram essa aqui, 248 viagens. E agora a gente vai para a nossa pergunta número 2. Vou copiar aqui e colar a pergunta número 2. Colar também o nosso textinho aqui, tá? Qual é a pergunta? Qual foi o maior número de viagens concluídas em um período de 24 horas? Então, pegando da data, em uma data, qual foi o número de viagens concluídas maior que nós tivemos? A gente não pode simplesmente pegar ali a data e ver, somar a quantidade de corridas por data para poder saber qual foi a maior. Porque podem ter dias que não tiveram corridas, por exemplo, durante 2 horas. Então a gente vai precisar entender ali, durante as 24 horas, qual a data que tem 24 horas completas, porque pode não ter base suficiente, né, ali também, para uma data. A gente vai pegar isso e vai fazer esse racional. Então é um pouquinho mais elaborado do que uma simples verificação de max, né, de máximo de dados, de máximo de corridas por data. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro transformar nossa data em data em hora, tá? Vamos botar aqui um def, que é para criar uma função em Python. E a gente vai botar create underline timestamp, porque no Python data e hora ele vem sendo chamado de timestamp. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso, não só no Python, né? Acho que no SQL também tem sido usado muito esse termo, timestamp. A gente vai passar aqui o nosso formato, é o date, e o time, que é o que a gente quer retornar. Depois disso eu vou abrir aqui 2 pontos para poder passar agora o código da nossa função que vai converter essa data em data e hora. Então eu vou botar aqui o return, que é o que ela vai me retornar, um pd.datetime, que é a função do Python para poder transformar em data. Vou abrir parênteses e vou botar aqui f, vou abrir aqui agora aspas duplas. Dentro das aspas duplas eu vou abrir o colchete e passar a nossa data. Date. E também vou abrir aqui o colchete e passar o nosso time com 2 pontos, 0, 0. Então, vai pegar aqui a nossa data, a hora, que é essa coluna aqui, e vamos botar 0, 0. Então, a gente vai estar formatando aqui. Esse comando aqui é para formatar, por isso que tem esse F. E aí, por fim, a gente vai criar aqui uma coluna, então vai se chamar df timestamp, como eu falei para vocês, né? É assim que a gente cria, a gente chama data e hora dentro da linguagem de dados. E vamos usar aqui uma coisa chamada função lambda, que é uma função do Python para a gente fazer algumas tratativas. A gente vai ver isso aqui agora. Então é df.apply, abre parênteses, lambda, row, 2 pontos, create, timestamp, que é a nossa função, passando para cada linha, abrindo um colchete aqui também, a nossa data, que é essa coluna data, né? E passando para essa mesma função, tá? Lembrando que isso aqui são códigos separados. Passando aqui a mesma função, a nossa hora também. E para fechar essa função, a gente precisa só botar aqui o vírgula e botar o eixo igual a 1. X
1, tá? Feito isso, a gente vai testar. Eu esqueci de colocar aqui, deu um erro, eu esqueci de colocar aqui o to_datetime, tá? Pronto, agora sim foi. A gente criou uma nova coluna, vamos ver aqui agora se a coluna funcionou. Aqui, ó, timestamp. Então aqui, ó, 10/9, 7 horas, tá? Em formato de data. A gente vai contabilizar em horas aqui agora, tá? Por isso que a gente teve que fazer essa transformação. Transformamos o campo de data em data e hora. E agora o nosso index, ele vai ser esse campo novo que nós criamos, tá? Então eu vou botar aqui o index igual. A gente vai chamar uma função também de Panda chamada pandas.api.index no plural, .fixed forward window index. Vocês não precisam gravar essa função, vocês podem copiar isso também, tá? Isso aqui é algo que vocês, muito no dia a dia, vocês vão copiar código de um projeto e levar para o outro, vocês precisam entender o objetivo. O objetivo aqui é transformar de data para hora, agora transformar a hora, esse campo novo, né, como se ele fosse no nosso index para a gente começar a conseguir fazer as contas, porque vão vir mais perguntas dessas de contabilização de horas. E aqui para fechar, a gente só precisa chamar um window igual a 24. Desculpa, não é um window, vai ser um window size igual a 24. Esqueci de dizer que aqui é tudo minúsculo, tá? Então, a gente vai rodar isso aqui, que é indexers. Agora vou rodar. Bom, olha, funcionou. Vou criar um novo data frame também agregado. Então, assim, eu vou agregar 24 horas. Vou agregar 24 horas e ele vai receber, esse novo data frame, ele vai receber df.setIndex. A gente vai setar um novo index e vai passar aqui a coluna timestamp. Agora a gente vai usar uma função chamada rolling para poder atribuir também esse index que nós criamos aqui. Então vai ser window igual a indexer com o mínimo do períodos igual a 1. E por fim a gente vai somar aqui isso por data. E para fechar, a gente vai botar aqui também o nosso data frame. E como a gente tem que saber as corridas completas, a gente vai botar aqui o nosso data frame .nlargest, a mesma coisa que nós usamos aqui, mesmo código aqui. Só mudando o nome do data frame. Então vamos rodar isso aqui, vamos ver se funcionou. Aqui ele retornou um erro e ele botou Windows com 2N, não. Então vamos rodar aqui. Agora sim. Então, a data que teve 24 horas com mais viagem concluída foi o dia 21/9/278, tá? Reparem que aqui a gente fez um agrupamento. Teve aqui quantas datas tiveram mais corridas. Então, essa aqui do dia 22, ela teve 248 corridas, tá? Nesse período de 2 semanas. Nesse período de 2 semanas, qual foi a data que teve mais corrida? 248 do dia 22. Quando eu falo que, e quando eu pego aqui um período de 24 horas, não quero pegar a data inteira, eu quero pegar 24 horas, não estou travando numa data. Pode ter uma parte num dia, outra parte no outro. O que teve maior retorno foram 278 no dia 21, a partir das 5 horas. Então, das 5 horas do dia 21 até as 4h59 do dia 22 é que teve esse pico, gerando aqui 248 horas. Por isso que a gente não está olhando só a data do dia 22. Se a gente for olhar só a data do dia 22, vai ter 248. Mas tem uma parte que foi do dia 21, que começou à noite. Então, imagina o poder que você tem em trazer a tua análise para um outro nível. Você está falando para uma área assim, não olha especificamente a data que aconteceu a viagem. Não vamos olhar isso. Vamos olhar no período de 24 horas. Se eu for pegar 24 horas, um recorde de 24 horas, quando foi o melhor período? Aqui a gente poderia passar até um insight errado se a gente passasse que a melhor data foi o dia 22. Dia 22, de fato, é a melhor data. Mas por quê? Porque começou muito bom no dia 21. E aí foi muito bom do dia 21 até o dia 22. Aí o time vai avaliar se naquela cidade de repente teve algum evento, alguma coisa nesse sentido que puxou para poder conseguir até fazer uma previsibilidade para um evento futuro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas duas primeiras perguntas. No próximo vídeo a gente vai ver outras perguntas, serão 11 durante esse projeto, e vocês vão entendendo o valor que a gente consegue gerar para a empresa através dos dados.
Seja bem-vindo ou bem-vinda à terceira pergunta do nosso projeto, onde a gente vai dar continuidade para responder todas as perguntas de negócio para resolver um grande case de processo seletivo baseado em uma análise real de mercado. Nesse vídeo aqui, a gente começa a nossa pergunta 3. Nós paramos no nosso último vídeo na pergunta 2, onde nós vimos como responder ali qual foi o maior número de viagens concluídas em um período de 24 horas. Agora a gente vai trazer a nossa pergunta 3 e responder a pergunta: qual hora do dia teve mais pedidos durante o período de 2 semanas? Então, durante 2 semanas a gente vai olhar e entender qual foi o dia, a hora do dia, né, que trouxe mais volume de pedidos, tá? Então vamos criar a nossa pergunta 3 aqui, copiando o nosso título, adicionando um texto aqui embaixo. Pergunta 3, copiando também aqui a nossa pergunta, né? Vou adicionar aqui embaixo. E vamos lá, eu já deixei a perguntinha pronta aqui, eu vou copiar aqui o nome dela. Qual hora do dia teve mais pedidos durante o período de 2 semanas? Então, nessas 2 semanas, qual foi a hora que mais teve venda? Eu vou importar o nosso arquivo aqui, né? Toda vez que a gente volta no notebook, seja em um outro dia, ou se ficar muito tempo fora, a gente tem que voltar e importar o nosso arquivo, faz parte do processo. Vou pegar aqui o nosso arquivo e a gente vai subir ele novamente aqui para trabalhar com essa base. Então eu estou aqui, vou subir esse dataset e é ele que a gente vai continuar aqui analisando durante o nosso projeto. Então eu vou rodar todo o meu código aqui, né? Uma vez que o arquivo já foi carregado, a gente começa agora aqui a avaliar e ver aqui a importação já aconteceu, 0 segundos, até a nossa pergunta número 2. Rodou aqui já. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um data frame chamado DG underline AVG de agregação time e a gente vai agrupar os dados por hora. Lembrando que a gente tem aqui a nossa coluna hora, né? Então a gente vai usar um group by, a gente já usou isso algumas vezes aqui. Vou botar aqui df.group by, vou abrir parênteses e vou colocar o nome da nossa coluna. Então o nome da nossa coluna é esse aqui, ó, time local. Depois que eu colocar o nome da nossa coluna, a gente vai botar aqui a nossa função para somar. Então eu vou somar e vou também refazer o index. Estou fazendo reset underline index, já usou isso aqui também. Vou repetir aqui o nosso data frame e vou usar aquele mesmo comandinho que a gente usou aqui em cima, tá? Aqui só passando o nosso data frame novo, tá? E a gente vai botar aqui quest, que são na verdade essas corridas aqui. A gente tem uma coluna corridas também. Então, o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, a gente está pegando a hora e agrupando isso pela coluna request, tá? Então, nada mais do que isso. Importante aqui, ele não reconhece pela coluna, eu vou dar um espaço porque a coluna também está com... e ao invés de request no singular, é no plural o nome da nossa coluna aqui, tá? Vou colocar aqui e vou rodar. Agora sim, eu tenho aqui, ó, um total de horas, a hora que mais teve pedidos, tá? Então, vou pegar aqui, nessa primeira linha, eu estou fazendo um somatório de pedidos por hora, depois eu estou pegando aqui o primeiro registro, teve um total grande. Então aqui às 23 horas foi o maior horário com pico de pedidos, tá? De requisição. Requisição pedidos por motorista, no caso aqui a gente está analisando a base da Uber. Ainda poderia pegar esse data frame aqui, esse código, né? Exatamente como eu rodei aqui, e criar aqui uma coluna para trazer só as informações de hora, tá? Ao invés da gente botar aqui todas essas colunas como estão aqui, eu poderia selecionar somente aqui a hora. Que foi o que o exercício pediu, tá? O exercício pediu aqui, a demanda trouxe qual hora do dia teve mais pedido durante o período de 2 semanas. A hora do dia foi 23 horas. Então, aqui está a resposta. Agora vamos para a nossa próxima pergunta, a nossa pergunta 4, que é quais percentuais de todos os zeros, né, que são essa coluna aqui, pessoas que não encontraram nenhum motorista durante o período de 2 semanas, ocorreram no fim de semana, tá? De sexta às 5 da tarde até domingo às 3 horas. Então, vamos pegar o final de semana, considerando de 5 horas de sexta-feira até 3 horas de domingo, e a gente vai entender qual foi o percentual de pessoas que não encontraram motoristas. Tá? Essa é a grande pergunta de negócio. Então, vou botar aqui a nossa pergunta 4, dar um texto, pergunta 4. Já tem aqui o destino da nossa pergunta também, já pronto, a gente não perder muito tempo digitando, focar mais na solução. Aqui, ó, zeros, beleza? Agora a gente vai começar a nossa resposta. Então, vamos lá. Pegando todo mundo que não visualizou nenhum carro. Então, vou criar aqui um comentário. Todos que não visualizaram carro. Visualizaram carro. Vou botar aqui total
zeros, que é o nome da coluna que a gente está com a informação ali, tá? Ele vai receber igual o nosso df e a coluna zeros, né, que é o nome dele aqui. Aqui pode ter um espaço aqui, nesse caso ele não tem um espaço, na verdade ele tem um espaço. Eu só esqueci de botar aqui uma coisa, eu preciso botar aqui também um somatório, eu vou somarizar esses dados. Então eu vou somar por zeros. Aqui embaixo eu vou ver o que o nosso data frame foi criado. Então beleza, a gente tem aqui 1.429 pessoas que não encontraram o motorista naquelas horas que acessaram o aplicativo. Agora, eu vou botar aqui mais um comentário e eu vou colocar todos que não viram nenhum carro somente no final de semana. Então, a gente vai precisar estabelecer uma condição ali, considerando aquilo que eu falei, que está aqui no enunciado, tá? Final de semana de 17 horas, sexta-feira, a domingo, às 13 horas, tá? E aqui a dica que eu deixei também, o valor da hora local é o início. Então, por exemplo, a hora que está na nossa base aqui, ó, 7 horas, é a hora primeira, é a primeira hora, é a partir de 7, então é de 7 às 8. Essa aqui que está com 8 é de 8 às 9. Essa que está com 9 é de 9 às 10, tá? Então tá essa dica aqui para vocês também não esquecer. Então vou botar esse comentário aqui. Todos que não viram nenhum carro no fim de semana, com base em uma condição. Então é isso que a gente vai considerar. Então vou botar aqui o nosso DF e vou pegar o nosso... Vou criar uma coluna chamada dia, day, vou botar até como dia, posso botar como dia. É igual, aqui no caso eu não vou botar dia, não, é melhor deixar em inglês, porque tá tudo em inglês aqui para a gente manter o padrão do nosso data frame. Ele vai ser igual a pd.toDateTime. E a gente vai botar aqui também o nosso data frame, df, e vai buscar o nosso campo date. Então a gente vai criar um campo de dia com base na nossa data. Então o nosso campo aqui é date, a gente vai passar para datetime, então vai transformar uma data em um datetime, em uma data barra hora. Vamos botar aqui o ponto day of week, é uma outra função que a gente vai começar a usar. Então a gente vai pegar o dia da semana para saber. Essa data aqui foi uma sexta-feira, foi um sábado, foi um domingo, a gente precisa pegar só de sexta para saber se é final de semana, a gente precisa saber o que é sexta, sábado e domingo. Então a gente vai classificar através dessa função. E aí a gente vai criar uma outra variável chamada zeros, que é o nome da nossa coluna ali, né? FDS, final de semana. E vamos chamar aqui o df, abrir colchete, abrir parênteses, colocar aqui o nosso dia, né? Aqui dentro desse parênteses, tá? Igual, no Python é com 2 vezes, igual a 4. Então isso significa que 4 é de sexta-feira, porque começa a contar segunda, terça, quarta, quinta. Então, se a gente rodar aqui, ó, por exemplo, vou rodar aqui o nosso data frame, para vocês verem quanto que teve de resultado. Lembrem que ele começa a contar do zero, então segunda-feira é o 0, terça é 1, quarta é o 2, quinta é o 3, sexta é o 4. A gente quer pegar o quê? De sexta-feira 17, então eu vou criar aqui uma variável chamada zeros. Vai ser igual para a gente pegar a nossa sexta-feira, então vai ser df, vou abrir colchete, dentro do colchete vou abrir parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar aqui nosso dia, então é o nosso day. E ele vai ser igual a 4, porque é sexta-feira, e a gente vai criar aqui uma outra condição, tá? Uma outra condição com e a gente vai botar aqui a hora agora, tá? Então a gente vai usar a nossa coluna hora aqui, então eu vou copiar, posso copiar até daqui, ó, o nome da nossa coluna, só que no mesmo esquema, eu preciso colocar aqui df, abrir colchete, o nome da nossa coluna aqui. E vai ser maior ou igual, então, porque é a partir de 17 horas, né? 17 horas. E a gente vai agora aqui fechar um parêntese, tá? Parem que a gente abriu um parêntese aqui, a gente tem que abrir um outro parêntese aqui, fechar esse aqui, e a gente precisa criar um outro parêntese aqui para poder dizer que essa condição inteira aqui é uma condição só, tá? Por isso que a gente precisa abrir mais um parêntese ali. E a gente vai usar aqui também o ou, que ele é representado por type, uma barra reta. Então a gente vai dizer aqui de sexta, 17 horas, ou df, abre colchete, df, abre colchete, nosso dia, né? Vou até copiar aqui já pronto, o dia. Ele é igual a 5, ou o dia, então aqui no caso é o sábado, então estou falando sexta, 5 horas, sábado, o sábado no caso é 24 horas, né? Todas as horas, não vou botar nenhuma outra condição. Preciso colocar isso aqui entre parênteses, tá? Ou o nosso domingo,
Vou copiar para cá, domingo, que vai ser o 6. É a mesma coisa, eu tenho que botar aqui uma outra condição. Então vai ser o E. Então ele é domingo e... Copiar toda essa estrutura aqui, facilitar, com outro parênteses. E a hora de domingo, no caso, é até 3 horas. Então vai ser menor do que 3. Tá? Quando eu faço isso, eu estou criando aqui uma condição de domingo, uma condição de sábado. Eu vou ter aqui ou é domingo, ou é sábado, ou é sexta, a partir de 17 horas. Quando eu faço isso, eu ainda posso colocar aqui, depois do domingo, reparem que eu abri um colchete aqui, ó, que eu não fechei. Se eu selecionar aqui, ó, ele está aberto. Esse aqui ele abre, ele fecha aqui. Esse aqui ele abre, ele fecha aqui. Esse aqui ele abre e fecha aqui. Esse aqui abre e fecha aqui. Mas eu abri um aqui que não fechou. Então eu preciso fechar esse colchete. E eu quero só somarizar as pessoas que encontraram 0. Então eu vou somar todo mundo que encontrou 0 no final de semana. Então eu vou abrir aqui mais um colchete e vou colocar a nossa coluna de zeros aqui. Já tem até pronto aqui, pronto, zeros. E eu vou somar, porque eu quero somarizar isso. Então, dado esse cenário aqui, a gente vai rodar, a gente vai ver se vai funcionar. Ele está apontando aqui um erro. Pode ser que tenha alguma coisa que esteja faltando, tá? Mas é isso que a gente vai ver aqui quando rodar o código. Tá? Nesse caso, ele deu aqui como se tivesse um colchete a mais. Então, vamos analisar aqui e ver aonde que está o colchete a mais. Para facilitar a visualização, a gente tem uma dica aqui importante. Eu já testei, eu botei o colchete aqui, ó, mas aqui ele não tem colchete, tá? Pronto, agora funcionou. Mas para facilitar a visualização, a gente pode até colocar aqui isso aqui na parte de baixo, isso aqui na parte de baixo. Porque aqui a gente vai ter a primeira condição, ou a segunda condição, ou a terceira condição e somar os zeros, tá? Então vamos pegar aqui zeros, botar aqui, ó, final de semana, né, FDS. Vou colocar ele aqui embaixo para a gente ver o resultado. Então, 641 pessoas não encontraram carro no final de semana, no período de 5 até domingo, 5 de sexta-feira até domingo, 3 horas. Então aqui está a nossa resposta parcial. Por que parcial? Porque a gente quer saber qual o percentual de pessoas dentro do todo. Então, para a gente saber o percentual, a gente já tem aqui quantas pessoas encontraram 0 carros, né? Agora a gente precisa dividir isso sobre o total. Lembra que a gente fez aqui o total de pessoas que encontraram 0? Então, a gente tem um total de toda a base, de toda a nossa base, de 2 semanas de base, a gente tem 1.429 pessoas que não encontraram o carro. Quantas dessas pessoas não encontraram o carro no final de semana? Esse percentual que a gente precisa responder. Então, para fazer isso, a gente vai criar aqui um outro data frame chamado zeros FDS percentual é igual a o zeros FDS dividido pelo total de zeros. A gente multiplica por 100 para transformar isso em percentual. E, por fim, a gente pode fazer um print para ele imprimir esse valor desse novo data frame. E a gente pode colocar aqui junto também, vou botar aqui vírgula e abrir um colchete, um percentual, que ele fique formatado direitinho. Então, 44,85% das pessoas não encontraram nenhum carro dentro de todos aqueles que não encontraram nenhum carro. Então, 44% vem só do final de semana, os outros 56% foram ao longo da semana que não encontraram um carro. Então, olha a importância da gente conseguir dar esse insight e falar, no final de semana, tem muito mais gente que não consegue encontrar carros do que durante a semana. Lembrando que final de semana aqui a gente estabeleceu algumas horas, né? Então, de sexta-feira, 5 horas, até domingo, 3 horas. Isso aí vai de acordo com a pergunta que a área demandante solicitou. Vamos agora para a nossa pergunta número 5 e a gente vai responder qual a proporção média ponderada, então vamos fazer uma média ponderada de viagens concluídas por motorista durante um período de 2 semanas. Tá? A média ponderada ela significa que as suas respostas devem levar em consideração o volume total de viagem para cada hora para poder determinar ali um número mais preciso do período. Tá? Por isso que é a média ponderada. Vamos explicar aqui na prática como é que funciona para a gente calcular essa média ponderada. Então vou clicar aqui, já vou criar a nossa pergunta número 5. Pergunta 5. Já tem aqui também o textinho, né, da nossa pergunta. Vou colocar aqui. Na nossa pergunta, proporção média ponderada, então a gente vai usar a média ponderada e vamos ver como é que faz isso na prática. Então vamos lá, vou colocar aqui o nosso comentário, que é calculando a taxa. Vou criar um data frame chamado corridas completas. Eu vou deixar tudo em inglês para poder, mais uma vez, fazer coerência com o que está no nosso data frame. Nosso data frame está todo em inglês, a gente geralmente não muda a base que a gente recebe,
Então, vamos trabalhar com isso aqui. Eu vou explicando aí para quem não conseguir entender o significado. Então, vou botar aqui o completed. São corridas completas, então, completed trips. Ratio, que é a taxa por motorista. Ele vai ser igual ao nosso data frame, que vai calcular a nossa coluna corridas completas, que é essa aqui. Como é que a gente calcula esse total? Corridas completas, certo? Aqui, nossa, por enquanto não estamos fazendo nada de diferente. Dividido pelo nosso data frame com a nossa coluna de motoristas únicos. Então, vamos calcular aqui a taxa de corridas completas por motorista. Nosso primeiro objetivo. Vou rodar. Aqui não encontrou. Vou pegar aqui. Vou botar aqui nosso data frame só para a gente ver. Ó. Aqui, nossa taxa de corrida por motorista. Agora, a gente vai apagar as linhas nulas, né, os motoristas que não tiveram corrida, esses registros nulos, para que a gente consiga ter uma taxa mais assertiva. Aqui um comentário, pagando linhas nulas. Vou botar aqui dataset, motorista, vou criar aqui uma variável, tá? Igual a df novamente, vou colocar aqui um filtro, criar aqui, motoristas únicos, menor que é corrida de fato. Agora a gente vai calcular, vou adicionar um comentário aqui, ó, calculando média gerada com peso com a taxa de viagem, tá? Com uma taxa de viagem. A taxa de viagem completa dia, todas as viagens. Vamos pegar ali a taxa completa do dia e vamos usar isso como peso para fazer a nossa média ponderada, tá? Viagens. A gente faz essa média ponderada. Eu vou criar uma variável chamada média ponderada. Taxa igual a NP de NumPy. Lembra que a gente importou o NumPy lá no início do nosso notebook? Se a gente voltar aqui, importou aqui o NumPy. Olha agora. NumPy.average, média, né? Para chamar a média. Vamos abrir parênteses. Vou botar aqui o nosso dataset. Aqui até separado. Assim. Vamos abrir aqui uma coluna e vamos puxar a nossa taxa. Essa coluna aqui que criamos anteriormente. Aqui é a nossa taxa, tá? Vírgula. Vai escrever aqui a altura, tá? Então, weight, peso que a gente vai dar. Eu falei altura, não, aqui é peso. Aqui sim vai ser a nossa coluna de corridas completas, que esse é o peso que a gente vai usar para fazer a nossa média ponderada. A gente vai usar isso como peso. No caso, a gente está fazendo aqui o cálculo da média ponderada com o peso da taxa de viagem completa por dia para todas as viagens concluídas. DF. E vamos ver como é que ficou aqui. Média. Aqui é algum erro também. Average is not defined. Porque aqui não é vírgula, aqui é ponto. Deu aqui 82. Então, 82%. Essa aqui é a nossa média ponderada. Objetivo, a média ponderada das viagens concluídas com o motorista durante esse período de 2 semanas, que é o que nós temos de tempo de base. Agora, como é que a gente sabe se isso está certo ou não? A gente pode fazer a nossa média normal e a gente vê se vai bater o mesmo número. Se bater o mesmo número, está errado, porque a média ponderada ela vai ser sempre diferente da média normal, na maioria dos casos, né? Então, a gente pode repetir todo esse código aqui, ó, colocar aqui embaixo, sem dar o peso de corrida completa. E se a gente rodar isso aqui, aqui o parênteses, tá? Se a gente rodar isso aqui, vai ter a nossa média. Então, 47%. Então, se eu pegar essa coluna aqui, ó, completed, a taxa de corridas completas por motorista, e fazer uma média de todos eles, mesmo tirando o nulo, né, que é o que eu já fiz aqui, tirando o nulo, ele me traz uma média de 47%. Mas essa média de 47% não é a média verdadeira, porque tem uns que estão muito baixos, vê que tem uns que tá com quase 1 ali, quase 0,1%, né, de taxa de inclusão. E quando a gente faz uma média ponderada, a gente faz uma média mais justa. A gente faz tirando os outliers, tá? Isso é importante, vocês vão fazer muita média ponderada no dia a dia, e é assim que a gente faz a média ponderada. A gente pega a nossa média normal, que seria qual campo que a gente quer tirar a média, né? E mesmo se eu fosse fazer a média de corridas completas, aqui seria o campo de corridas completas. Eu atribuo um peso para isso. Falo assim, qual é o meu campo mais importante para determinar a minha média ponderada? Eu atribuo um peso, e no caso aqui eu estou dando como peso a nossa coluna de corridas completas. Então, atribui um peso, faz com que a gente consiga calcular a média ponderada de forma mais assertiva. Então, a taxa de
corridas por motorista, na média ponderada, é em 82%, removendo os outliers. Agora a gente vai responder a nossa pergunta 6 de negócio. A gente vai elaborar um cronograma de motoristas, em termos de turno de 8 horas, tá? Para entender ali quando são as 8 horas consecutivas mais ocupadas nesse período de 2 semanas. Então, levando em consideração que todos os motoristas trabalham 8 horas, quais são as 8 horas mais ocupadas? É de meia-noite a 8 da manhã, é de 8 da manhã até as 16 da tarde, às 9 da manhã até as 5. Quais são as 8 horas que mais tem gente trabalhando? É isso que a gente vai responder. Entenda a complexidade de uma pergunta como essa e entenda o valor que isso pode gerar, por exemplo, para a Uber, que é o caso que a gente está respondendo aqui. Por isso que foi uma pergunta de negócio feita, e vocês entendendo isso aqui, vocês conseguem responder qualquer outras perguntas de negócio com o mesmo racional. Então vamos lá. Então aqui pergunta 6. Adicionar ele de um tipo texto, né? Não é de um tipo pergunta 6. E eu já tenho a nossa perguntinha aqui também já escrita, né? Para facilitar, a gente não perder muito tempo digitando essa parte. E já entenderam o contexto, né? Todas essas perguntas, a gente lembrando que elas estão aqui, né? Elaborar um cronograma, exatamente o mesmo textinho que eu estou repetindo aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer uma reamostragem. Então, reamostragem, período 8 horas. Tá? Vamos criar um data frame de agregação, 8 horas. A gente vai chamar o df.setIndex. Vamos abrir aqui parênteses, timestamp. A gente vai setar o timestamp como nosso index, tá? Ponto resample. Vamos abrir parênteses aqui, 8 horas. E a gente vai somar isso, para a gente somar isso. Então, beleza, refazemos aqui nosso index considerando ele de 8 em 8 horas. Tá? Agora a gente vai criar uma variável chamada timeFormat, que a gente vai formatar a data. Vamos passar aqui o que a gente quer formatar. Tá? Vou abrir aqui aspas duplas, vou botar aqui o ano, vou botar uma barra, vou colocar aqui o mês, vou botar outra barra, vou colocar aqui o dia, vou dar um espaço, vou colocar um percentual, hora, 2 pontos, percentual, hora. Esse que a gente vai trabalhar aqui. Opa, aqui não é hora, aqui é minuto. Eu vou copiar o nosso data frame, que nós criamos aqui de 8 horas. E ele vai ter uma coluna chamada, mais uma vez aqui eu vou botar em inglês para seguir o mesmo padrão do data frame, tá? Então, time, intervalo. Então, intervalo de tempo. Vai ser igual ao DF, o DF agregado, né? Agregado, ponto index. A gente vai também chamar aqui o str ftime. Vamos abrir entre parênteses aqui o nosso time, o formato de data que a gente vai passar. Aqui esse strftime é uma função, então gravar isso, você pode usar depois copiando o código. Vamos trazer um tracinho aqui mais um ponto. A gente vai colocar aqui também agora o nosso index, tá? Então vamos pegar aqui o df.index mais um pd do pandas, pd. Vai ser time delta. Eu vou chamar aqui ele 8 horas. Vou fechar parênteses. Vou passar aqui o nosso mesmo comandinho aqui. E vou formatar também esse cara aqui. Bom, mais uma vez, como todo desenvolvimento, a gente precisa debugar, né, o nosso código. Esqueci de fechar um parênteses aqui. Acabei aqui, não fechei. E a gente precisa rodar isso aqui para saber se está funcionando, né? Porque é assim que a gente vai fazer melhorias. A princípio, sim. Vamos ver agora aqui. Eu vou trazer essa variável para cá. A gente vai ver aqui agora. Tá? Ele trouxe aqui a data, mas ele trouxe aqui vou botar aqui M minúsculo. Minúsculo. Não tá 100% não, tá? Eu já até sei porque eu inverti aqui, ó. O percentual no M ele é primeiro. E pronto, agora sim, ó. Reparem que a data é 10/9/2012. Aqui agora eu tenho 12/9/10. Às 0 horas e 9 minutos. Eu botei aqui às 8 horas da manhã, das 8 às 16, começando sempre pela última hora que a gente tem. Então lembra que isso aqui é de 7 às 8? Eu estou sempre pegando o total de horas aqui, tá? No caso aqui, ó, ele teve 7, aí ele pegou aquela data. Lembrando que eu vou sempre pegar aqui a data, né, que foi meia-noite, hora meia-noite, né? E vou somar 8 horas. Então vou somar aqui, ó, mais 8, 8 horas da manhã, mais 8, que é de 8 até as 4. 16 até a meia-noite. Eu vou fazer isso de forma automática. Isso aqui é um intervalo de dado isso, depois que a gente roda isso aqui, eu vou só botar aqui um red, tá? Não ficar tão grande. Isso, a gente vai pegar agora aqui esse nosso data frame, que já tem esse novo campo. Vai botar aqui o ponto largas, primeira, que é a primeira. Vamos pegar só
request, tá? Só as solicitações feitas. Vamos pegar o principal ali. Aqui, ó, o maior intervalo de 8 horas, de 16 horas do dia 21, meia-noite. Vocês podem combinar isso aqui com aquele dia de semana para saber qual foi o dia da semana que também teve esse pico de horas, tá? É assim que a gente consegue ter. E se a gente quiser formatar ainda um pouco mais essa saída, a gente pode copiar toda essa estrutura aqui, colocar aqui e aqui o nosso, botar um intervalo de horas, né? Que foi a pergunta de fato que foi feita. Basicamente é assim que a gente responde. Então, o intervalo de hora foi de 16 horas, dia 21, até meia-noite aqui do dia 22. Esse foi o horário, às 18 horas, que mais teve corrida. Tá? Espero que vocês tenham entendido todas essas perguntas aqui na prática. No próximo vídeo a gente vai para a parte final, onde a gente vai falar da pergunta 7, 8, 9, 10 e 11, para concluir o nosso projeto. Então, muito aprendizado vocês estão tendo aqui. Espero que vocês consigam levar isso aqui para a vida e aplicar isso também em outros modelos de negócio quando vocês estiverem trabalhando ali na área de dados. Seja bem-vindo ao último vídeo aqui do curso de análise de dados, trazendo um case real aqui da Uber, que é o que a gente vai resolver aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. A nossa pergunta, a gente tinha parado aqui na pergunta 6 e a gente vai agora para a nossa pergunta 7, tá? Qual é a nossa pergunta 7? A nossa pergunta 7 é uma pergunta de verdadeiro ou falso, que ela faz a seguinte afirmação. A oferta de motorista sempre aumenta quando a demanda aumenta também durante esse período de 2 semanas que a gente tem de base. Visualize os dados para poder confirmar se a resposta está certa. Então essa é a dica que eu deixo para vocês. Vamos visualizar os dados para poder ver se a resposta está certa. A gente vai olhar o gráfico e vai ver. Se um cresce, o outro cresce também. Vamos fazer isso aqui agora. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar aqui nossa pergunta, né? Com o código, criar a nossa pergunta. O textinho já está pronto. Eu vou deixar aqui também nosso textinho. E a gente vai começar aqui. Primeiro, a gente vai criar um data frame vazio com apenas os timestamps, tá? Somente ali aquela hora que a gente criou no último vídeo. Então, timestamps vazio apenas com timestamps. Esse termo timestamps é um termo muito usado no dia a dia, então vocês vão ouvir falar muito sobre isso. Eu vou criar um data frame chamado diferença, diferença, tá certo? Aqui def, vai receber o PD data frame, entre parênteses a gente vai chamar aqui a nossa coluna, o def da nossa coluna timestamp, que virou até o nosso index. Rodei aqui, beleza. Agora a gente vai calcular a diferença das solicitações com o aumento das solicitações para poder a gente entender esse crescimento. Depois vamos fazer a mesma coisa ali por motoristas únicos, tá? Então vou botar aqui calculando diferença de solicitações de motoristas, né? Para pegar os aumentos de solicitação. Então a gente vai pegar aqui agora e vai criar um data frame, né? Igual tá aqui. Dentro do nosso data frame a gente vai adicionar uma coluna chamada request, né? De solicitações, underline diff, para poder receber as diferenças. A gente vai botar igual a um df e vamos chamar aqui, dentro do nosso df, a nossa coluna request. A request vai estar aqui dentro. A gente vai usar uma função chamada shift e a gente vai botar aqui -1. E ela vai ser o aumento das solicitações, né, menos as próprias solicitações. Esse 1 que eu adicionei aqui, -1, ele é a frequência com que aquele evento acontece. Então, -1 vez ali. Vamos fazer a mesma coisa para os usuários, né, para os motoristas. Né? A gente fez para os usuários, para solicitações, agora vamos fazer para os motoristas. E aí depois eu explico aqui no geral um pouco de como que isso, qual o racional, né, por trás disso. Então aqui eu fazendo o mesmo para o motorista. Vamos copiar exatamente aqui o mesmo código. E aqui ao invés de request, eu vou botar aqui supply, né, de oferta, né. Lembrando que eu estou criando uma coluna, toda vez que eu crio uma coluna, eu estou deixando em inglês para poder manter o padrão do nosso data frame. Mas no nome do data frame eu estou deixando ali em português, porque isso não vai ficar no nosso arquivo final. E aí aqui eu vou botar os motoristas únicos, né? Então essa coluna aqui é Unique Drivers. E a mesma coisa aqui também. E agora a gente vai depois olhar o nosso data frame. Aqui são as requisições, né, as solicitações. E aqui são os motoristas disponíveis. E aqui é a frequência, tá? A diferença de um para o outro. O do aumento de um para o outro. Agora a gente vai verificar, então vou botar aqui verificando, tá? Se a solicitação aumenta de acordo com a oferta. Vamos criar uma visualização de dados desse aqui que a gente
que a gente colocou e a gente vai plotar isso para poder ver, tá? Mas antes dessa visualização, a gente vai ver aqui se daria para poder fazer isso de forma numérica, mas vamos ver aqui. Então vamos lá. Eu vou criar aqui um data frame que vai ser a diferença. Na verdade aqui eu não vou criar um data frame, vou botar um data frame diferença. Vou abrir colchete, vou botar diferença novamente e vou passar aqui entre colchete as duas colunas. E existe uma função para isso. Tá? Então esse aqui é o request. Se você não quiser fazer visualização, existe uma função para isso. Então vou botar aqui maior que 0, vou abrir colchete e vou colocar também essa outra coluna aqui, as duas maior que 0, tá? E por fim, eu vou botar aqui uma função chamada .all.item, e por ser função, eu preciso abrir e fechar parênteses. Então esse parênteses aqui, ele está fechando esse outro aqui, esse colchete aqui, ele vai estar aqui, esse outro colchete aberto, ele é um daqui. Então, feito isso, a gente vai rodar isso aqui, vamos ver se retorna. Aqui no caso ele deu erro. Porque eu esqueci de passar aqui a função também, né? Aqui também é uma outra função. Ele retornou falso. Então, segundo a verificação numérica, conforme um aumenta, o outro não aumenta. Agora, vamos ver na visualização de dados se isso ele é comprovado. Então, vamos chamar aqui o import Seaborn sn e o import matplotlib, né? .py plot. São nossas bibliotecas de visualização de dados, beleza? Então, vou botar aqui o plt.figure, vamos configurar nossa visualização, determinando aqui um tamanho, então é fig size, abre parênteses, vamos botar aqui um tamanho de talvez 12 por 8, aqui tá 12 por 8, fig size 12 por 8, e a gente vai chamar aqui agora o SNS do Seaborn, e vamos botar aqui um line plot, então vai ser um gráfico de linhas, passando como data, como dados, né? Data, a gente chama dados de data, um df, abrindo colchete, as colunas que a gente tem que verificar, tá? Que colunas são essas? Essa coluna, df, tá? Nesse caso aqui, como eu vou passar mais de uma coluna, eu preciso abrir mais um colchete aqui, tá? Então, vou abrir aqui 2, vou colocar aqui vírgula, vou colocar as colunas que nós criamos aqui com as diferenças, tanto de motorista quanto a de requisição. Então, a gente tem as duas aqui. E por fim, vai chamar o PLT. Vou rodar aqui e vamos ver se funcionou. Nesse caso aqui, ele deu um erro, vamos descobrir por quê. Eu preciso aqui atribuir um igual, tá? Beleza? Ele passou. Agora aqui o outro tá dizendo aqui também que deu um erro porque ele não é um index. Então, vamos ver o que está de errado aqui também. Eu já sei aqui, tá? Porque que ele deu esse problema. Porque eu estou chamando as colunas que não estão no data frame DS. Na verdade, aqui não é a diferença. Daqui a gente vai botar o unique drives. Então vamos voltar aqui no nosso data frame, no unique drive. Esse aqui é a forma que a gente deveria fazer unique drives, e aqui vai ser o nosso timestamp. As requisições aumentam junto com o unique drives. A gente pode botar isso aqui e a gente não vai usar aquela função que a gente criou aqui com a frequência. Então a frequência ela vai resolver de forma numérica. Estatisticamente está falando que não, tá? É falso. A requisição não aumenta enquanto os motoristas aumentam também. E quando a gente olha aqui na visualização de dados, a gente vê, olha, eu tenho as requisições na linha azul e eu tenho os motoristas. Então aqui eu tenho motoristas muito altos aqui e aqui embaixo baixinho. Aqui sobe e aqui continua baixo. Em alguns momentos os dois sobem, mas reparem que não é na mesma proporção, tá? Aqui nesse pedaço a gente pode fazer um recorte aqui a partir da quantidade de requisições. Aqui eles sobem na mesma proporção. Então nesse recorte aqui sim, na base inteira não. Então se tivesse uma pergunta falando da base inteira, a resposta é não, por isso que aqui estatisticamente deu não. Se for a partir de um recorte de depois de tantas solicitações, como foi o caso aqui, a partir de 250 solicitações, eles têm o mesmo comportamento, quando um sobe, o outro sobe, aí sim, tá? Agora nós vamos responder a pergunta 8. O seguinte, em qual período de 72 horas a proporção de pessoas que não visualizam nenhum motorista, né, os zeros, né, que é o que está na nossa base, ele é mais alta em relação às pessoas que abrem o aplicativo, tá? Que é esse campo aqui chamado eyeballs. Então vamos lá, vou pegar aqui a nossa pergunta 8, vou pegar aqui a nossa pergunta. A gente viu que em 8 horas qual era o maior período
em que o motorista estava trabalhando, qual foi o horário que mais teve motoristas únicos. Agora a gente está vendo em 72 horas como que é a proporção de pessoas que não vêm nenhum motorista versus as pessoas que abrem um aplicativo. Então a gente vai criar aqui um indexer, vamos chamar um indexer igual a pd, o mesmo código que a gente usou lá inicialmente, né? Vamos ver se eu acho esse daqui, tá? Vou copiar todo esse trecho aqui. Index.pd.api indexer, exatamente como nós fizemos da outra vez, só que ao invés de 24 horas, a gente vai botar aqui 72 horas. A gente vai criar aqui duas funções, uma função aqui de 3 dias, né, 3D, 72 horas tem 3 dias. Aqui, setando timestamp também, da mesma forma, usando o rolling da mesma forma, o mínimo de período 1 da mesma forma, só que aqui no final a gente vai resetar o index, tá, para recriar esse index, para a gente ter a quantidade certinha, e ao invés de a gente passar aqui as corridas, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente tem que usar, no caso, os zeros, né, para poder fazer a proporção. Então, vamos criar uma coluna chamada zeros, são pessoas que veem nada, né, que não vê ninguém. Eyeballs, né, que é outra coluna também de pessoas que abrem o aplicativo. E por ser taxa, a gente vai escrever ratio aqui, que significa taxa. Tá? Ele vai ser igual a esse mesmo data frame, né, com a coluna de zeros, que foi o que a gente usou, vou até copiar ela aqui já, dividido por esse mesmo data frame. Esse aqui é bem simples, uma pergunta bem rápida, para a gente conseguir matar a necessidade do negócio, tá? Aqui eu acho que ele deu 2 espaços. E aí, por fim, agora a gente vai precisar ver o resultado disso, né? Como é que a gente vê? A gente vai chamar aqui igual ao nosso data frame, vai abrir o colchete, vai pegar esse data frame também, abrindo um colchete mais uma vez e colocando a nossa coluna aqui, sendo ela menor ou igual, que é a nossa condição. Vamos pegar aqui o nosso data frame mais uma vez, vou pegar toda essa estrutura aqui, tá? Ele é menor ou igual. Lembrando que como a gente tem uma condição, vou botar aqui entre parênteses, tá? Ponto max, o maior range de 72 horas, pd.time delta 3 dias, day igual a 3. Agora a gente começa a fechar os parênteses aqui, que no caso são 2. Um parêntese daqui, o outro parêntese daqui, e o colchete que a gente abriu ali inicialmente. Vou rodar isso aqui, vamos ver se vai funcionar. A princípio funciona. Vamos criar a variável time format, igual nós fizemos aqui, essa mesma saída. Time format, intervalo de tempo, só que vai ser do novo data frame, novo data frame, novo data frame. Aqui agora a gente vai mudar um pouquinho. Vai ser o data frame com a coluna de timestamp, estrutura aqui, data frame com a coluna de timestamp, ponto dt, ponto str, time para formatar, assim como a gente até usou no outro também, né? Vamos passar aqui o formato de data, mais, abre aspas duplas, tracinho, mais, abre parênteses, o nosso data frame novamente, mais pd.time delta. Vamos atribuir aqui um nome para ele de 3 dias, tá? 3 dias. E a gente vai colocar aqui no final de tudo um dt.strftime, abre parênteses também, vamos formatar essa data aqui. Dado isso, a gente vai rodar isso aqui e vamos ver se funcionou. Então a gente criou um intervalo de 72 horas a partir ali daquela hora. Então assim, 7 horas mais 72 horas. Do dia 10 ele foi para o dia 13, né? Mais 3 dias no mesmo horário. 8, ele foi mais 3 dias e por aí vai. Se a gente quiser pegar a maior data, aí sim, de todo esse range, depois que a gente faz isso, a gente chama o nosso data frame aqui, da mesma forma como nós fizemos antes, né? N largas, pegar o maior, eu quero o maior de todos. Vou botar aqui o primeiro, né? E vou botar a nossa coluna, que tem a taxa, né? Que tem a taxa. E por fim, eu vou mandar aqui imprimir também qual é essa taxa. Quando a gente pegar primeiro, eu preciso saber o label ali dessa taxa também. Vou rodar. 29% é o maior período que a gente ficou com a proporção de pessoas que abrem o aplicativo e não encontram alguém. Então, 29% é um número que a empresa pode botar como meta para diminuir, inclusive. E se você quiser ainda, para ficar um pouco mais legal e saber quando é que foi isso especificamente, você pode repetir essa estrutura toda aqui. E ao invés de colocar aqui a saída como o percentual, né? A gente pode colocar o próprio intervalo de tempo. Então foi aqui, ó, dia 15/9,
5 horas da manhã até o dia 18/9 às 5 da manhã, foi o maior período de tempo onde a gente teve a maior taxa de pessoas que abriram o aplicativo e não encontraram alguém. Então, 29% das pessoas que abriram o aplicativo não encontraram. Olha o insight que a gente consegue gerar com essa informação. É poderosíssimo. Vamos agora responder a nossa pergunta número 9. E ela é até um pouquinho mais simples, né? Então, vou copiar aqui já a estrutura de perguntas. Pergunta 9. Vou copiar a nossa pergunta aqui também e vou ler aqui para vocês. Tá? Pergunta número 9. Se você pudesse adicionar 5 motoristas a qualquer hora do dia durante o período de 2 semanas, qual horário que você indicaria, né? E eu deixei até aqui uma dica. Considere o eyeballs e o motoristas únicos para você escolher. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um data frame chamado df.agg, underline time, igual a df.groupby, vamos agrupar isso aqui, abrindo parênteses, por hora. Vou botar aqui, por hora não, para a nossa coluna aqui. Né? Vou colocar aqui, pronto. A gente vai sumarizar e vamos resetar o index. Ele não tem espaço. Então, eu vou botar aqui novamente no data frame. Agora a gente vai criar uma coluna aqui chamada eyeballs to ratio. Então, vou botar aqui eyeballs, que é a nossa coluna de 0, né? Proporção de quem abre o aplicativo versus a encontrar um motorista, né? E vai ser igual. Eu botei aqui no caso add time, tá? Mas não é add time, é AGG time, de aggregation. Seria o melhor nome. Igual ao o aggregation e vou abrir aqui com vou chamá-lo de... Vou pegar as nossas variáveis aqui que a gente já usou, que é o eyeball. Então, acho que tem espaço. Se não tiver, depois a gente vai ver. E Unix funcionou. E por fim, eu vou pegar aqui o primeiro, né? O primeiro registro. Quem tem a maior proporção. Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui. End time, largest 1. Vou botar esse cara. Beleza. Então, a gente tem aqui o primeiro registro, esse aqui. Esse aqui é a pessoa que tem a maior taxa dessa coluna que foi criada, a eyeballs to ratio, né? Percentual de pessoas que abriram o aplicativo versus motoristas disponíveis. Se a gente quiser responder aqui de forma um pouco mais detalhada, a mesma coisa que eu vou compartilhar isso aqui. E para saber qual é a hora específica, a gente chama a nossa coluna aqui, ó, time work. Essa é uma pergunta bem simples de responder, mas 23, né, que é a nossa hora. Então, se você pudesse adicionar um motorista a qualquer hora do dia, durante o período de 2 semanas, qual hora você adicionaria as 24 horas, porque é quando a gente tem, as 23 horas, porque é quando a gente tem a maior taxa de abertura, né? As pessoas que abrem para encontrar motorista. Então, esse é quando tem mais demanda. Então vamos lá, pergunta 10 também é bem rápida, bem simples, é uma pergunta de verdadeiro ou falso, para saber se existe realmente 2 semanas. Eu venho falando para vocês o tempo todo aqui que a gente está trabalhando com a base de 2 semanas, mas existe realmente só 2 semanas na base? Vamos fazer uma verificação rápida disso? Então, a nossa pergunta 10, e eu vou adicionar aqui um texto, que é a nossa pergunta, né? Há exatamente 2 semanas de dados. A gente está falando exatamente se 2 semanas completas. Será que algum dia tá com menos dados? Isso que a gente vai ver aqui rapidamente, tá? Então aqui, ó, verificando a diferença de tempo entre início. Vamos criar aqui uma variável, chamando o nosso data frame, df. Vamos passar o nosso timestamp, que é aquela coluna que a gente criou, tá aqui. Tá? Vamos passar agora aqui também, abrir colchete. Vamos chamar o nosso data frame, .shape. Vocês já viram isso, inclusive, em vídeos anteriores, para poder ver o tamanho. E vamos botar aqui, antes de fechar o colchete, o menos 1. Então, a gente vai pegar essa diferença, menos o timestamp. Então, a gente verifica a diferença de tempo entre o início e o fim. É assim que a gente coloca. E por fim, eu vou botar aqui também um colchete com 0. 13 dias. Não temos 2 semanas. 2 semanas são 14 dias. Então, a gente precisa saber agora em termos de hora. A gente tem 13 dias. Agora, esses 13 dias, será que a gente tem horas completas? A gente sempre fala... A gente tem 13 datas disponíveis, né? Mas será que a gente tem horas suficientes para completar 2 semanas? É isso que a gente vai ver. Então, vou botar aqui agora um colchete para poder a gente comparar com o time delta. A gente vem usando essa função time delta aqui de 14 dias, para ver se deixa eu ver como é que eu posso botar, se a diferença corresponde a exatamente 14 dias. Vamos botar aqui pd.timedelta, 14 dias, é igual a df, nosso data frame,
passando aqui o data frame completo, tá com as horas, né? A gente vai repetir, na verdade, toda essa estrutura. Tá? Só vou tirar aqui parênteses que não precisa. E a gente vai ver se ele, no caso aqui, ele é falso. Então, tudo indica que a gente tem menos de 2 semanas aqui na base. Então, para fechar, só para poder pegar aqui a validação final, eu vou botar aqui a diferença. Fazer um caminho inverso, tá? Diferença é inferior a 14 dias. Time delta de 14 dias é maior do que essa diferença aqui. Mas não tem 2 semanas completas. Importante isso também, porque a gente está falando uma análise aqui o tempo todo de 14 dias. A última pergunta para a gente fechar é olhando para todos esses dados dessas 2 semanas, por mais que não estejam 2 semanas completas, né, tem 13 dias, qual horário faz mais sentido considerar um dia completo? Em termos de horas também, tá? Não vou falar assim, não é de meia-noite às 11h59. Como é que a gente vai fazer isso? Comparando ali a oferta e a demanda. Qual é o mínimo de oferta, quando a gente tem menos oferta, quando a gente tem mais oferta. E vamos criar uma visualização de dados disso para a gente saber como que fica essa oscilação. Tá? Então, vou botar aqui a nossa pergunta 1. E a perguntinha que eu deixei aqui. Pronto, já deixei a perguntinha. Vamos lá. Para poder a gente fazer isso, a gente vai criar um data frame chamado oferta mínima por dia. Depois a gente vai fazer esse cálculo da mínima para a máxima. Então vai ser igual a df.groupby, como a gente fez anteriormente, abre parênteses, day. Vamos abrir colchetes novamente aqui, unique drive, copiar aqui para não ter que digitar, unique drive, ponto min. Então quando que a gente tem menor, e como sempre a gente reseta o índice, e vamos renomear dessa vez também as colunas. Columns é igual, abrir colchete. Luke! Então, columns é igual, a gente vai usar aqui, vamos renomear, né, essas colunas. Unique drivers, ao invés de ser unique drivers, ela vai se chamar mínimo de supply, né, de oferta. Mínimo de supply por dia. Supply, super simples aqui também, tá? Oferta mínima por dia. Oferta mínima por dia. E beleza, vamos rodar isso aqui. Deu um erro, vamos ver o que está de errado. Bom no Python você pode ir debugando o código, né? Você não precisa rodar tudo de uma vez. Aqui faltou um colchete. Pronto. A gente vai repetir novamente, esse DF. A gente criou o da oferta, agora a gente vai criar o da demanda. Demanda por dia. E ele vai ser. A gente vai copiar essa estrutura para não ter que digitar tudo novamente. E a gente vai fazer a seguinte mudança. Ao invés de unique drivers aqui, a gente vai usar o request espaço, e a gente vai renomear esse request espaço por o mínimo de demanda. Ao invés de oferta, isso ser. Feito isso, a gente já criou aqui dois data frames. Já criamos aqui 2 data frames. A oferta e a demanda. A gente criou a oferta mínima e a demanda mínima. Então a gente vai criar mais um código aqui para mesclar essas informações e trazer isso num data frame só. Então vai ser oferta, demanda, oferta demanda, igual a pd.mesh. Esse é o comando que a gente usa para poder juntar 2 data frames. A gente vai colocar esse cara aqui, vírgula. E aqui é como se fosse o join do SQL, tá? Então aqui eu vou botar 1. E qual vai ser a chave, né, de cruzamento dos dois? Vai ser o date. Então, por fim, a gente tem aqui o nosso oferta. Então aqui eu tenho 3. Nessa data, na hora específica que está aqui, eu tenho 3 ofertas, 0 demanda. Não tem motorista. 0 oferta, 0 demanda. Se 0 oferta, 1 demanda. Então, vamos ver aqui agora como é que a gente consegue trazer outros dados além desses aqui. Então, vou criar aqui um dataset W, né? Vou botar aqui como W, oferta e demanda. Ele vai receber um igual pd data frame. Ele vai receber um igual pd.merge, né? Merge. A gente viu, né? E vai unir esse oferta e demanda aqui. Mesma coisa aqui, a chave vai ser o. Feito isso, a gente traz os outros campos aqui. A gente tem um data frame único com todos os dados que a gente já tinha, mais esses 2 dados que foram criados, 2 colunas que foram. E aí, eu só botar um comentário aqui que eu não coloquei, mesclando valores mínimos e encontrar
com o conjunto, nosso conjunto de dados principal. E aí, por fim, eu vou botar aqui também mais um comentário para a gente pegar o nosso min point, tá? O min point, que vai ser o menor, vai ser igual a esse data. A gente vai abrir colchete aqui também, parênteses, e dentro dele a gente vai passar as colunas que a gente vai utilizar. Dentro do primeiro colchete, repete o nome do nosso data frame, ponto supply, né, que é a menor oferta por dia, exatamente o mesmo nome que aqui no data frame, aqui, ó, é igual ao mesmo data frame. Aliás, não vou botar ponto, porque aqui, como ele tem espaço, vou botar com abrir com X. Nem tem espaço, na verdade não tem. E aí, depois de parênteses aqui, não acaba o nosso código. Vou colocar aqui, a gente vai abrir parênteses novamente, vai botar a nossa segunda condicional. Vai ser a oferta de... Pegaria aqui o nosso data frame novamente. Vou aqui o nosso data frame. Ponto. E vamos fazer a mesma coisa aqui, só que ao invés do min supply, a gente vai fazer o min demanda. Min demanda é igual ao nome do data frame. Abrindo colchete e vamos passar aqui as requisições com espaço. A requisição sim tem espaço. E aí, por fim, a gente agora vai trazer para fechar o colchete, né? Vai abrir aqui novamente um outro colchete só para poder exportar o que a gente quer de visualização, que vai ser a nossa hora. É o que a gente vai exportar. E eu vou botar aqui a função para conseguir trazer esse. Então, colchete aqui. Vamos olhar o min point, vamos rodar e ver se vai funcionar. Ó, rodou, deu 0 e... Então, se a gente for... Vou botar aqui o comentário para explicar o que significa, né? Verificar as correspondências, né? Exatos, os mínimos. Então, o que é o natural? O natural é que você tenha de demanda. Então, o natural é que você tenha 0 na hora. Você tem. E por fim, se a gente quiser saber qual é a hora especificamente, a gente pode botar aqui e pegar aqui o 0, né, que é primeiro registro ali. A gente vai ter aqui ou seja, é a nossa hora. Né? Então, a hora mínima é 4 da manhã. Hora mínima é 4 da manhã. É claro que você não precisa gravar todos esses códigos. Você, inclusive, pode usar esse notebook para responder outras perguntas só trocando o nome das variáveis. Se você tem um outro case, tem a mesma necessidade, você pode replicar esse mesmo racional. Tá? Porque eu sei que é um conjunto de informações muito extensa, que é um projeto de análise grande, inclusive. E para a gente fechar e fazer a entrega final, a gente precisa também gerar uma visualização de dados. Então, vamos rapidamente fazer aqui uma visualização de dados para a gente entregar essa demanda e fechar esse projeto. Tá? Então, vou adicionar aqui, plotando e anotando a hora. Novamente, eu vou usar o nosso data frame de agregação. Então, vai ser data frame, agg, underline time, é igual a de data frame, ponto, grupo. Eu posso ter pegado a visualização que a gente fez antes aqui. Pronto, o grupo, abrindo parênteses, eu já abri aqui, vou chamar o nossa hora. E assim, ponto reset in. E agora sim, a gente vai botar o nosso min point, que a gente acabou de criar. Vamos criar aqui um min point, vai ser o valor do min point. O valor do min point, ele vai receber esse data frame. E a gente vai passar aqui agora as requisições. Request. A gente vai abrir com o X também. Passar o nosso min point que a gente acabou de criar. Feito isso, a gente já vai pedir para poder plotar essas informações. Botando aqui o plot, configurando o nosso figure size é igual. Também vamos usar aqui 12.8. 12.8 que a gente usou da última vez. Vou botar aqui uma outra variável chamada para a gente chamar o nosso matplotlib agora, tá? O Seaborn. Então, o Seaborn é sns.lineplot, abre parênteses. Qual o dado que a gente vai para data vai receber o aggregation type e quais quest, unique drivers, que não tem, são as nossas duas. Vou colocar como vírgula e vamos passar aqui também mais um parâmetro chamado mark igual a true, para a gente botar uns pontinhos do nosso e por dashes igual a false. Vamos chamar isso também. Fechar o parênteses.
Agora eu vou chamar o PIC, que ele já está uma variável que a gente criamos para receber o nosso gráfico, e vou botar aqui o ponto 7. E entre parênteses eu vou chamar também o nosso. E entre parênteses eu vou chamar aqui o nosso data frame, que foi criado o AGG e a nossa aula. A gente falou que vai fazer anotando. A gente vai fazer, eu falei para vocês que ia fazer aqui a anotação. Então a gente vai aprender a escrever no gráfico com essa função. Por isso que a gente não parou aqui. A gente poderia ter parado aqui e ter plotado. Agora a gente criou um fig, para a gente fazer uma da hora no próprio gráfico, tá? Caso a gente tenha que mandar um report, então vou botar aqui e a gente vai botar um label aqui de minha oferta barra demanda. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Vou abrir vírgula, vou botar aqui x e vou botar aqui aonde que essa anotação ela vai aparecer. Então, vou botar aqui ó, do min point, ela vai aparecer no min, não precisa abrir outro conjunto. E também no min point com a cor. Vou botar aqui tem uma cor diferenciada para chamar bastante a atenção. De vermelho, de red. Também ele consigo determinar aqui a fonte. Então, vou botar aqui a fonte igual a... Vamos ver se funciona. Ele deu um erro aqui, data frame has not... faltou um 1 aqui. Olha, ele botou aqui, ó. Já está meio que pronto, pode gerar até um alerta, né? Isso, quando você bota essa anotação, você consegue gerar na sua visualização de dados um ponto mínimo. Então, às 4 horas da manhã é quando a gente tem menos oferta barra demanda, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que mais importante do que você falar assim, eu não sei se eu conseguiria fazer sozinho isso, é vocês estudarem esse book e entender o que está sendo feito em cada trecho do código, porque vocês podem pegar essa solução e aplicar em outro texto. E é assim que você aprende. Inclusive, você pode participar de processos seletivos como esse. Esse aqui é um processo seletivo real da Uber, que a pessoa que conseguisse responder essas perguntas como eu mostrei aqui para vocês, como vocês aprenderam aqui também, ela estaria contratada pela Uber, porque isso aqui está tudo correto, tá? Então, imagina o potencial que vocês têm. Se vocês conseguirem resolver 20% disso, 30% disso, você já consegue emprego em boas empresas. Obviamente, a Uber é uma das top empresas mundiais. Então, o processo seletivo não é tão simples, por isso que você vê uma complexidade um pouco maior nessas perguntas. E eu fiz questão de trazer o mais difícil para vocês, para que vocês estando próximos do mais difícil, conseguir resolver metade do mais difícil, vocês já vão conseguir aplicar isso para empresas um pouco menos exigentes no mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui no vídeo se vocês gostaram, avalia também esse curso e dá o feedback ali também nas redes sociais sobre esse conteúdo, publique esse seu projeto também, importante no LinkedIn. Vejo vocês no próximo curso aqui da plataforma e